Oi, tudo bem? Aqui é o Daniel. Nesses 14 anos de podcast e cinemação, a gente já viu de tudo na internet. E infelizmente, ela tá bem mais tóxica ultimamente, né? Pensando nisso, a gente quer criar uma comunidade mais próxima, mais acolhedora, mais respeitosa, onde a gente possa dividir o nosso amor pelo cinema, por séries e tudo mais, e seguir na contramão desses excessos que fazem tão mal para nossa saúde mental. Eu tô aqui para te convidar a fazer parte desse grupo. Além de participar da comunidade, você vai ter acesso exclusivo a uma live mensal, entrevistas com especialistas e muito mais. Para isso, é só acessar apoia.se/cinemação e fazer o seu apoio. Vem com a gente! Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 655. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Rafael Gonzaga. Boa noite. Boa noite. Estamos aí mais uma vez nesse podcast que eu adoro. Eu tô sempre ouvindo. Às vezes eu apareço aqui e hoje a gente vai falar da Odisseia, que eu tô muito empolgado. O Rafa tava já semi-escalado, né, Rafa? Já faz um tempo que a gente tava tentando bater agenda e tal. E finalmente está aqui para falar de Nolan. Exatamente, um diretor que eu gosto muito, polêmico ali no Twitter, né, que a galera tem uma certa implicância, mas a gente tá vendo que isso é só uma bolha barulhenta mesmo, porque o filme tá fazendo muito sucesso. Pois é, Nolan que não vê o Twitter porque nem smartphone tem, olha aí que maravilha, sadio, ele tá cagando pra esse pessoal. Ele está certíssimo. Certíssimo, pois é. É isso aí. Temos aqui também Wesley Fernandes. Fala, Rafa. Rafa e Rafa. Rafa e Rafa, hoje... Rafa e Rafa. É isso, hoje vai ser difícil, hein? Muito bom estar de volta para falar desse Nolan sombrio, realista e mitológico agora, né? Também. Pois é. E satisfação estar de volta e vamos lá falar bastante. Tem muita coisa para falar desse filme. Um acontecimento, né? O filme mais esperado do ano, um dos mais esperados do ano, e tem justificado tanto em números quanto em outras coisas. Exatamente. E já vou de antemão aqui, né, deixar o convite, porque o Wesley fez aí o sacrifício de ir lá ler a Odisseia, né? O Wesley fez esse trabalho e ainda fez depois um artigo e mandou esse artigo que está publicado no Cinemação. Então quem quiser ler esse artigo, né, antes de ver o filme e tal, para pegar um pouco mais ali também, né, da essência da obra original e tudo mais, acho que vale muito a pena, porque tem que ser guerreiro pra ler a Odisseia, hein, Wesley? Olha, foi uma saga gigantesca. Eu não sei porque eu entrei nessa saga. Eu entrei na saga e eu falei, já fui. Agora não tem volta. Levou aí quase 2 meses pra ler, porque em meio a tanta coisa pra fazer. Mas deu certo, deu tudo certo. Foi uma experiência muito boa, poder ler e depois entender até melhor o olhar que Nolan quis trazer pro filme, né, em comparação com a obra. Exato. Na hora que eu fui ver o filme, eu pude perceber bem assim o que é que ele tirou, o que é que ele deixou, o sentido que ele deu a alguns personagens. Foi legal. Foi um sacrifício que valeu a pena. Valeu, sempre vale. E poderia ter sido pior, né? Poderia ter levado 10 anos pra ler. Pois é, só foram 2 meses, não demorei tanto quanto isso. Pois é, não demorou tanto, é isso aí. Muito bem, meus amigos, olha só, estamos aqui reunidos, né, para falar de um filme que não quer ser apenas assistido, ele quer ser vivido em escala máxima. Hoje o assunto é A Odisseia, de Christopher Nolan, uma obra que chega, né, como evento, como espetáculo técnico, como reinterpretação, né, de um dos maiores mitos da literatura ocidental. E o mais interessante é que o Nolan parece ter encontrado aqui uma obsessão que já vinha atravessando, né, a sua filmografia, que é o retorno para casa, a culpa, o trauma e a pergunta sobre o que sobra de um herói depois da guerra. Só que agora
tudo isso vem em formato épico, com IMAX 70mm, imagem monumental, efeitos práticos e uma vontade quase insolente de provar que o cinema ainda pode ser grandioso sem pedir desculpa por isso. Mas essa grandeza também gera atrito. O filme vem dividindo opiniões aí, justamente porque mistura reverência, né, ao mito, com escolhas muito contemporâneas, né, do elenco, as alterações narrativas, passando pelas polêmicas de recepção e pela discussão inevitável sobre adaptação, fidelidade e liberdade criativa. No fim, a Odisseia parece se colocar como uma pergunta ao próprio cinema. Ainda existe espaço para um épico que queira ser colossal, ambicioso e ao mesmo tempo profundamente humano? É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Chegava aos cinemas no dia 16 de julho de 2026 o filme A Odisseia, filme aí de Christopher Nolan, né, que é uma adaptação do clássico poema de Homero, que é estrelado pelo Matt Damon, né, como Ulisses e tudo mais, e o filme chegou no formato IMAX um dia antes do lançamento oficial nos Estados Unidos e no Reino Unido, que aconteceu no dia 17 de julho. No fim de semana, né, de abertura no país, o filme levou aí cerca de 850 mil espectadores às salas de cinema e arrecadou 22 milhões de reais, ficando com a 7ª melhor estreia do ano no Brasil. O Nolan escreveu e dirigiu o filme sozinho, né, produzindo aí junto com a sua esposa, a Emma Thomas, através da produtora Syncope, né. Entre seus trabalhos mais relevantes aí como diretor e roteirista está justamente Oppenheimer, né, de 2023, que levou aí 7 Oscars, né, incluindo melhor filme e melhor diretor. Tem também A Origem de 2010 e Interestelar de 2014. A Odisseia teve um orçamento de produção aí estimado em 250 milhões de dólares, né, tornando um dos filmes mais caros da carreira do Nolan, e até o dia 19 de julho de 2026 o filme já havia arrecadado cerca de 264 milhões de dólares mundialmente, chegando ali a 282 milhões de dólares. Então é um filme que conseguiu já pagar a parte de produção. Se o filme ultrapassar a casa dos 625 milhões, ele passa a dar lucro para o estúdio, e é isso que a produtora tá de olho, né? Em A Odisseia, né, nós vemos ali que após a guerra de Troia, né, o guerreiro grego Odisseu enfrenta criaturas mitológicas, deuses vingativos, né, e provocações sobrenaturais, né, em uma longa jornada de volta para Ítaca, né, sua cidade natal lá, onde a sua esposa Penélope e o seu filho Telêmaco, eles residem, né, e eles precisam lidar ali com os pretendentes que querem tomar o trono justamente por conta da ausência de Odisseu. O filme trata-se aí de um drama, mas o filme tem uma camada muito sóbria, assim, no horror também, né? Tem alguma coisa ali muito visceral dentro do horror e que funciona muito bem para esse filme, que começa já com uma mensagem falando justamente sobre os elementos fantásticos que ele vai carregar com ele. Tem um lettering logo no começo que já fala sobre isso. E para lidar com essa parte de fotografia, é óbvio que o Nolan foi atrás do Hoyt van Hoytma, que assina a fotografia, é a sua 5ª colaboração, né, ali junto com Nolan, e ele trabalhou justamente em Interestelar, Dunkirk, Oppenheimer e tal, e levou inclusive melhor fotografia, o Oscar, com Oppenheimer, então eles são parceiros de longa data. Já na montagem a gente tem a Jennifer Lame, que é uma colaboradora também frequente do Nolan. Entre os seus trabalhos aí está justamente Oppenheimer, onde ela
também levou o Oscar, né, de melhor montagem, mas ela também esteve em Tenet de 2020 e Histórias de um Casamento de 2019. Já na trilha, a gente tem o Ludwig Göransson, que faz a sua terceira participação aí, terceira parceria com Nolan, cuidando da trilha sonora. Ele também, que tinha trabalhado em Oppenheimer, também levou o Oscar, né, por melhor trilha sonora original, mas ele esteve também em Pecadores de 2025, que também foi premiado com Oscar, e Pantera Negra de 2018. Já no figurino, que é uma parte muito importante, né, do filme, afinal de contas estamos falando de um filme de época e tudo mais, nós temos a Erin Mirojnick, que é a figurinista aí, também parceira do Nolan, trabalhou também em Oppenheimer e esteve também, por exemplo, em Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme de 2010 e na série The Crown. Já no elenco, nós temos que citar aqui que é um elenco estrelar, né? Mas a gente pode citar aqui o Matt Damon como Odisseu, né? O rei de Ítaca. Temos o Tom Holland vivendo aí o Telêmaco, que é o filho do Odisseu, né? E da Penélope. Temos a Anne Hathaway vivendo a Penélope. O Robert Pattinson, que faz o Antino, um dos pretendentes aí da Penélope, a Lupita Nyong'o vivendo Helena de Troia, a Zendaya, né, como Atena, deusa da sabedoria e tudo mais, a Charlize Theron, né, como a Calypso, uma ninfa da ilha de Ogija, temos a Samantha Morton também como a Circe, que é a feiticeira da ilha de Eia, e também temos que mencionar o John Bernthal, que faz o Menelau, que é o rei de Esparta, e o John Leguizamo, que faz o Emeu, que é o servo fiel ali do Odisseu, e tá aqui fantástico nesse papel, vivendo um idoso, né, que tem problemas visuais e tudo mais. Então um filme muito bom na sua parte de elenco e na sua equipe técnica, né? E vamos lá, gente, pra gente começar aqui esse papo sobre a Odisseia, eu queria abrir, né, com uma provocação aqui para vocês. Porque assim, Christopher Nolan pegou lá um poema de quase 3.000 anos, gastou 250 milhões de dólares, filmou tudo isso, né, inteiramente em câmera IMAX de 70mm, a primeira ficção da história, né, a fazer isso, e criou o que críticos já estão chamando de evento cultural de 2026. Antes da gente entrar, obviamente, né, no filme e tudo mais, nos detalhes do filme, eu queria saber se vocês sentiram que estavam assistindo um filme com tudo isso, né, que ele prometeu, ou vivenciando, né, algo maior, assim. Queria saber como que foi a recepção de vocês olhando para esse filme, estando ali no cinema e olhando para ele assim. Vocês sentiram esse impacto colossal que o Nolan imprimiu aqui em A Odisseia? Tem cada centavo desses 250 milhões estão na tela. Valeu assim cada centavo, e o filme ele é gigantesco, ele é colossal, ele tem uma escala de produção absurda, como o Nolan sempre faz. E o filme ele te impacta de várias formas. Assim. Eu vi numa sala dessas, não consegui ver no IMAX, né? Porque em Salvador o IMAX já está todo lotado, mas eu vi numa sala, né, dessas mais caras aí, especiais que eles colocam aí, tinha um som legal, e o som é absurdo. O som do filme é algo surreal, assim. O filme é tecnicamente incrível. E os efeitos nem se fala, a lógica, utilizar efeito prático. Eu fiquei pensando, enquanto eu assistia e depois mais ainda, como assim é tão impactante a gente ver um filme que é tão bem apurado tecnicamente, sabe? Uhum. Os efeitos funcionam, que a coisa é muito bem pensada, você sente não só o trabalho, mas sente o peso das cenas com muito mais propriedade por conta das escolhas técnicas que ele faz, e tá tudo lá na tela, assim, tá tudo perfeito lá na tela, tudo. O que envolve CGI, o que envolve efeito prático, tudo tá lá. Eu consegui assistir o filme IMAX e, assim, foi a experiência, eu achei. Você consegue sentir a textura daquele universo na tela, você consegue imaginar ali dentro daquela situação, com aqueles personagens. É tudo muito, muito rico, os detalhes, sabe? É um filme, assim, que não dá vontade, você não sente a hora passar, porque é tudo muito bem arquitetado, a montagem eu achei muito boa, as atuações eu acho que não teve ninguém do elenco que ficou devendo, e é isso, eu acho que uma das grandes qualidades do Nolan
fazer uma adaptação genial desse tipo, que traz um texto complexo e dá uma linguagem acessível de blockbuster moderno, ao mesmo tempo que ele respeita as bases do que é original, acrescentando uma ou outra camada e sempre conversando diretamente com o estilo dele. Ele não abre mão de suas convenções, então eu acho que isso é muito legal. Eu acho interessante até, né, para as pessoas entenderem, porque assim, quando a gente fala do Nolan e fala de IMAX, assim, a gente está falando de uma parceria criativa, né, já faz tempo que isso acontece. Ele não usa esse formato só como um efeito, né, de sala grande e tal, mas como parte central justamente da linguagem, né, dos filmes dele e tal. Lá desde quando ele fez Batman, o Cavaleiro das Trevas, que foi em 2008, ele vem empurrando o IMAX para o cinema de grande ficção, usando essas câmeras gigantes e tal, né, em vários filmes, em cenas justamente pensadas especificamente para explorar essa imagem mais detalhada, a imersão e tudo mais. Então, assim, isso já é uma coisa que vem acompanhando o Nolan há muito tempo. O Nolan tem ajudado, né, a transformar o IMAX de tecnologia de exibição em linguagem de cinema, assim. E isso é evidente para quem conhece a filmografia do Nolan. Mas para além disso, para as pessoas entenderem, porque tem gente que pode falar assim, na minha cidade não tem cinema IMAX, por exemplo, ou, né, o que eu estou perdendo, qual que é a diferença e tal. Então, assim, quando a gente fala de IMAX de 70mm, né, é quase como comparar uma câmera profissional gigante com o celular que a gente usa todo dia. É basicamente essa comparação, assim. No cinema, entre aspas, normal, assim, né, o filme geralmente ele é gravado numa película de 35mm, ou então, né, direto com sensores digitais e tudo mais. O mesmo tipo de tecnologia que está por trás justamente da maioria dos filmes que a gente vê no streaming ou na sala de cinema e tal. Já o IMAX de 70mm, ele usa uma película física, né, que é bem mais larga assim. E o pulo do gato é que essa película ela roda de lado dentro da câmera. Então cada quadro fica gigante dentro da câmera, ali, cerca de 10 vezes maior do que um quadro de 35mm. E quanto maior essa área de captura, mais detalhe, mais luz, mais nitidez, né, a câmera consegue guardar. Então a imagem final sai muito mais rica, quase como se você trocasse ali uma foto tirada de celular por uma foto tirada com uma câmera profissional enorme e tudo mais. E isso se reflete justamente direto na tela do cinema, né? Porque as salas verdadeiramente de IMAX, 70mm e tal, ela tem uma tela gigante e ela é curva. Esse tamanho, né, é de cerca ali de 16 metros de altura por 22 de largura, que é bem maior do que uma tela reta comum de 12 por 20 metros. Então esse formato de imagem, ele muda de proporção e a gente consegue ser imerso, a gente consegue entrar dentro do filme quase assim. Tanto que esse filme especificamente tem relatos de pessoas que estão indo para o cinema e estão saindo nauseadas nas cenas do barco. Porque como a câmera tá ali, né, acompanhando no barco e tal, e a tela é muito maior, a pessoa que tá indo assistir em IMAX e tal, tem uma sensação de nauseamento, assim. Isso é muito doido de acontecer. Que né? assim, é absurdo, além dos números que você tá falando, a sensação, ela te passa tudo isso, né? Como eu te falei, eu não vi numa sala IMAX, mas o impacto de cada cena de ação, o impacto de tudo que acontecia, assim, era muito real, assim. É uma coisa, ele tem essa coisa de pensar nos detalhes técnicos, pouquíssimos diretores têm, né? Porque o Nolan é meio chato, então ele tem uns haters dele, né? Então, ele é chato. Eu tava conversando com um amigo outro dia, dizendo assim, o pessoal hoje já não gosta mais muito de celebridade chata. Celebridade, além de celebridade, ela tem que ser legal. O Nolan sofre um pouco com isso, porque ele não é legal, ele é um cara chato. Então, assim, mas ele tem uma coisa ambiciosa, tal qual James Cameron tem. Assim, cada um do seu lado, mas, assim, eles são muito parecidos nesse sentido. Assim, eles não levam uma obra ao cinema sem pensar em tudo isso aí que você falou.
toda essa parte técnica, todo esse apuro, todo o cuidado de fazer uma obra em que na construção da obra, toda essa parte técnica também está pensada para fazer parte, para levar uma imersão e que dialogue de forma muito perfeita. Então, é um absurdo que o Nolan faz. Exatamente. Eu como alguém que sofre de talassofobia, né, que é a fobia específica de corpos de água profundos, dava uma sensação muito de pânico, de pavor, eu não sei muito bem explicar. Mas no meu caso é que eu tenho muito medo de mar. Então, assim, ver aquilo naquela proporção, tomando conta da sala, é uma situação, assim, que dá até uma falta de ar. Você fica se sentindo até desconfortável. E eu acho que a última vez que eu me senti dessa forma foi em Avatar, O Caminho da Água, né? Que foi o segundo filme do Avatar. Que eu tive esse mesmo sentimento. Porque é uma coisa muito imponente, é muito grande a escala do filme, então você se sente assim, meio que oprimido ali, de certa forma, na sala, vendo aquela tela daquele tamanho. E é muito doido, né? Porque o Nolan, ele optou por gravar as sequências marítimas justamente em mar aberto, assim, para justamente capturar, né, o esforço físico real dos atores ali e tal. Sim. A equipe, o elenco, né, passaram meses em embarcações enfrentando ali o oceano turbulento e tal. E o resultado foi justamente que alguns membros da equipe chegaram a vomitar no mar, né, entre uma tomada e outra ali e tal. E aí é legal, porque quando você vê que alguns espectadores relatam, como você falou, né, Rafa, que tem essa imersividade com as imagens em IMAX de 70mm e tal, é tão intenso que pode causar justamente esse leve enjoo marítimo, assim. É impressionante como você é levado justamente, né, para dentro do filme, como isso funciona no sentido de imersão mesmo. Você tá ali assistindo e de repente você faz parte daquela tripulação. E isso para uma obra, independente dela ser boa ou ruim, já é uma vitória, porque tecnicamente ela quase te coloca lá como fisicamente, né? Isso é muito, muito legal de ver, realmente. A sensação que eu tinha enquanto assistia o filme e após assisti-lo é que aquela jornada foi um terror. Você passar por aquilo é um pânico, você ficar aquele tempo todo no mar, além de tudo que o Odisseu enfrenta na jornada dele. A viagem em si é de total pavor, né? Eu acho que o Nolan pegou toda a fantasia dessa história e ele adapta para os cinemas como um filme de terror. E eu acho que é aí que o filme me ganha muito. Eu, como fã de filmes de terror, eu me senti assim totalmente, como eu disse já, oprimido ali naquela situação e eu falei, nossa, é algo colossal que fica até difícil colocar em palavras. Essa questão do terror, né, que o Rafa bem falou aqui, é uma das coisas que encantam no filme, assim, como ele consegue trazer elementos, né, de outros gêneros e tal, para calibrar cada vez mais ali a história e tal. Agora, tem uma leitura interessante que diz que o Nolan sempre esteve fazendo a Odisseia, né, de um jeito ou de outro. Porque lá em Interestelar, a gente tem um pai que fica tentando voltar para casa, né, através do espaço e tal. Em A Origem, a gente tem um protagonista que busca a família através dos sonhos e tudo mais. E o conceito grego, né, de nostos, que é esse retorno ao lar aí, parece ser a obsessão secreta da carreira dele. Aqui, a gente tem novamente a história de um herói que precisa voltar para casa, mas dessa vez ele vem carregado de traumas e problemas pós-traumáticos, né, depois de tanta guerra, de tanta coisa que ele viu. E aí, assim, e é uma das linhas, né, que a gente pode observar, assim. Vocês concordam que esse é um tema que o Nolan gosta de explorar, assim? E vocês acham que sim, esse olhar dele se encaixa com
com o filme, com o que o filme pede? Eu acho que encaixa bastante. Eu acho que ele gosta muito disso, né? Ele gosta também de figuras megalomaníacas, né? Assim, né? Ele já tinha visto o Oppenheimer, que é uma pessoa que também, quando ele passa dos limites, ele já tinha criado a bomba atômica. É a mesma coisa na Origem, o protagonista vai entrando no sonho, e também não conhece os limites, e o Odisseu, ele escolhe também essa narrativa para falar de limites que são ultrapassados, e é esse retorno para o eixo, né? A tentativa do personagem é retornar para o eixo do limite, para reconquistar o que ele deixou para trás ao longo desse processo mesmo de expansão do personagem, de crescimento e de não perceber os limites, né, da coisa toda. No caso da Odisseia, o Odisseu, ele foi para a Guerra de Troia, e durante a Guerra de Troia, e aí eu achei uma sacada legal de novo. Ele muda isso em relação à obra original, mas eu achei legal a sacada dele de falar sobre a guerra, né? A Odisseia em si, ela não fala praticamente da Guerra de Troia. Uhum. Ela é citada vagamente. Só que Nolan queria criar uma ponte com a Guerra de Troia, até porque se ele fosse seguir demais a obra, ele iria acabar falando muito demais de deuses mitológicos do que da Guerra de Troia em si, e ele não queria falar sobre isso. Mas quando ele vai falar, quando ele escolhe falar sobre a Guerra de Troia, é justamente para falar desses limites, né? Dessa coisa que é você passa do seu limite e depois você precisa retornar. Então o Odisseu do Nolan no filme, ele é isso, ele vai para a Guerra de Troia, excessos são cometidos, né? Tem a questão dos deuses que não são respeitados, os sacrifícios não são feitos, pessoas, né, que acabam morrendo de forma desnecessária, digamos assim, principalmente por parte dos soldados dele, né? E ele tenta não só retornar, mas no filme ele também quer manter a unidade, né, do exército dele o máximo possível para voltar com o máximo de gente para Ítaca. Então, é muito isso. O Nolan gosta dessa narrativa, ele faz muito bem. Ele fez muito bem em Interestelar, ele fez muito bem na Origem, fez muito bem no Oppenheimer, e faz de novo, agora muito bem com a narrativa que ele escolheu para o Odisseu, com esse perfil, né? Não só o Odisseu, como todo mundo. Tanto é que lá no final do filme ele fala sobre o Odisseu olhando meio perdido, né? Aparece o cavalo de Troia lá no final, em chamas, e ele falando um pouco sobre como a guerra é complicada, mas essa também não é a última guerra, novas guerras infelizmente vão continuar acontecendo, e isso eu achei extremamente positivo do Nolan. Ele se posicionar também no momento em que a gente vive, né? Uhum. Se posicionar anti-guerra, no final das contas. Ele justificou utilizar tanto a Guerra de Troia com a cena lá do final do filme. Eu acho que, vamos falar de Oppenheimer, que foi o último filme dele, né? Ambos, tanto o Oppenheimer quanto a Odisseia, são filmes sobre homens em posições de poder lidando com as consequências de suas decisões em guerra, né? Eles venceram a batalha, mas devastaram a humanidade no processo. E essa escolha do Nolan de não fazer um filme sobre o lendário rei que derrotou Troia, mas sobre esse homem que precisou conviver com as consequências dessa vitória, é uma distinção, assim, muito boa, né? Uhum. Que orienta praticamente todas as escolhas criativas no filme. Eu acho isso muito interessante, porque dessa forma ele permite que a narrativa conduza o espectador pelas memórias fragmentadas do Odisseu, pelo esgotamento do personagem e, sobretudo, pela culpa que ele carrega. Eu acho muito interessante isso mesmo, e tem uma coisa que também eu queria saber a opinião de vocês, porque quando a gente pega o Oppenheimer, por exemplo, que é um filme, né, que, assim, aliás, todos os filmes do Nolan, né, quando você para pra pegar, uma das coisas que as pessoas costumam falar é justamente da obsessão dele pela parte técnica, por às vezes ele ser até meio burocrático, assim. Eu aqui no podcast já falei, putz, às vezes tem uns filmes do Nolan que parece que ele quer que eu faça uma pós-graduação em física para eu entender como é que funciona a bomba atômica e tal. E aqui a gente vai para uma ficção, assim, né? Quer dizer, ele muda de rota dentro da filmografia dele, e é óbvio que quando a gente começa a olhar pro conto, né? Se a gente for lá olhar pro poema e tal, você adaptar um poema de quase 3.000 anos não é fácil. E o Nolan, ele faz várias mudanças bem curiosas, assim, para deixar a história com a cara dele, né? E também acessível hoje em dia. E isso é uma parada que eu acho que funciona, assim, você modernizar algumas coisas, sabe? Porque eu não sei se vocês acompanharam, mas teve muita encheção de saco com
né, algumas adaptações que o Nolan começou a fazer, algumas notícias que começaram a sair, e preconceitos e tudo mais. E assim, a gente está falando da visão de um diretor para uma obra, né? Lógico, a gente vai falar um pouco sobre essas questões, mas o Nolan mesmo, né, ele chegou a comentar, ele sentia que tinha um vácuo cultural, que ninguém tinha tentado uma adaptação nessa escala hollywoodiana, né, desse texto que é tão fundamental para a civilização ocidental em décadas, né? E essa é uma afirmação de alguém que quer ser ousado, assim. Vocês acham que, para além da parte técnica, ele conseguiu ser ousado nessa adaptação? E por que não existia uma adaptação de A Odisseia? Assim, o que vocês veem de dificuldade em adaptar uma história desse tipo? A história é complicadíssima de adaptar. Disse o cara que demorou 2 meses para ler. Deixa eu falar. Só 2 meses. Vou focar nisso. Isso vai aparecer no livro 200 páginas depois. Você pode ver as páginas vendo lá os pretendentes, Telêmaco querendo saber do pai, pá, viaja daqui, viaja dali. Então, assim, é um texto muito difícil. A estrutura do texto, ele é maravilhoso. Assim. Ou se você for parar para pensar ainda, que é um texto de 3.000 anos atrás, é mais genial ainda, sabe? E você adaptar é muito complicado, porque você pega o personagem, que só vai aparecer lá quase na metade do livro, e aí ele para numa ilha, que no filme ele para com a Calypso, né, e começa a contar a história do que tinha acontecido com ele, né? No livro ele para numa outra ilha, e não é com Calypso, ele conta nessa ilha o que foi que aconteceu com Calypso e as outras histórias todas. E assim, é um cara que sempre começa a contar a história. Então eu fiquei pensando assim, velho, como é que você vai adaptar isso? Sabe? É muito complicado você arranjar uma forma de narrar essa história que também seja atraente para o contexto que a gente vive. Porque tem todo um bastidor que acontece na Odisseia, que não é mostrado na tela, que, no final das contas, quem decide o destino do Odisseu e de todos os personagens da obra são os deuses. Uhum. É Zeus que vai dizer, Atenas vai lá, vai chegar para Deus e vai dizer, quero libertar o Odisseu porque ele lutou na guerra de Troia, vai argumentar tal. Aí vai lá e Poseidon não quer que libere porque está irritado, porque ele mata um fiel dele. Então, assim, toda essa parte de bastidores assim, do Olimpo, isso era muito difícil de adaptar. Ao mesmo tempo que tem essa história poderosa. Então, assim, por isso que se leva tanto tempo para você conseguir adaptar. E eu acho que nisso o Nolan foi muito feliz. Eu não consigo nem criticar as mudanças que ele fez, as coisas que ele cortou, os novos sentidos que ele deu, né, para a trama. Porque, assim, ele fez um trabalho que é absurdo. É absurdo a forma como ele pega para adaptar uma obra que é complexa por todos esses sentidos. Imagina se ele vai ter que explicar, por exemplo, os bastidores do Olimpo. Mostra isso cinematograficamente. Como é que você vai simplesmente, sei lá, separa a narrativa e diz assim, não, peraí, agora vamos lá no Olimpo que Zeus vai conversar e dizer o que vai acontecer e tal. Exato. E assim, foi uma realização maravilhosa, sabe? Eu achei, no artigo até coloquei isso, eu achei que ele iria abordar mais o drama, sabe? Uhum. Porque o que permeia todo a Odisseia, né, do livro, é o drama dele, é a vontade dele, que tá o tempo todo querendo voltar para casa e não pode, porque sempre tem uma divindade que aparece e atrapalha ele de voltar para casa, justamente porque ele tá sujeito a isso. Então a angústia dele é que permeia todo o filme. E aqui não, aqui o Nolan conseguiu dar essa adaptada, apesar de ter tido os probleminhas que Nolan sempre tem, né? A Penélope do Nolan é um problema. A Penélope do Nolan é problemática. Não sei se a gente vai chegar uma hora. O Nolan sempre é problemática. As mulheres do Nolan são problemáticas. Era isso que eu ia falar. O Nolan sempre teve problema com personagens femininas, assim, impressionante. E você pega a Helena, por exemplo. Você coloca a Helena lá, que é uma personagem principal. Você tá falando o tempo todo da Guerra de Troia. A Helena aparece ali, vem, tipo, aparece e some. Se você souber sobre quem é Helena, tudo bem, senão acabou. Mas apesar de tudo isso, é uma realização que tinha um grau de dificuldade absurdo de se fazer. E é uma coisa que, assim, a gente não pode contestar do Nolan, é que ele não tem medo de se arriscar. Vai fazer a obra dele, ele vai lá, vai se arriscar e vai tentar fazer da forma mais mirabolante que ele possa e mais aprofundada e com maior qualidade, ele vai tentar fazer.
Então isso para mim é um acerto. Então a dificuldade passava muito por isso, né? De ter coragem, de um estúdio querer investir. Qual estúdio quer chamar o diretor para dizer, não, toma aqui 250 milhões e faz lá uma odisseia, ver que história você consegue contar. Então eu acho que no contexto atual do cinema, inclusive, só o Nolan ia conseguir convencer o estúdio a pegar 250 milhões e dá para fazer uma adaptação da Odisseia. Eu acho fascinante como ele decidiu adaptar a Odisseia sem abandonar as convicções dele como cineasta, mesmo quando o mundo parecia estar contra essas escolhas, né? Porque desde que foi anunciado que ele faria a Odisseia, começou um Deus nos acuda, uma guerra na internet de muita gente criticando, muita gente abraçando a ideia. E uma das grandes belezas de poder dar a nossa própria interpretação às coisas é justamente a liberdade de reimaginá-las à nossa maneira. A partir de tudo que somos, do que vivemos, da bagagem que a gente carrega. Nenhuma grande obra permanece viva apenas porque foi escrita ou criada. Ela permanece porque de tempos em tempos alguém enxerga por um novo ângulo e encontra nela novos significados. E eu acho que o Nolan trazer Homero de volta ao centro da cultura popular através de uma adaptação dessa envergadura, só isso já faz o projeto valer a pena. Exato, totalmente. Rafa, o Rafa tocou num ponto que é central. O Nolan trazer uma literatura de Homero para o momento atual do cinema é um feito fantástico, literalmente, porque a gente vê que Hollywood está meio que sem saber para onde vai, nem o que vai fazer. Então você trazer um épico, há muito tempo que a gente não vê É verdade. um filme épico nessa magnitude sendo feito, né, assim. Eu acho que a última vez que a gente viu um tipo de filme assim, que não tem a ver com Homero, né? Não é dessa qualidade. Mas acho que a última vez que a gente viu um filme assim, com esse grau de investimento por um grande estúdio, foi Fúria de Titãs, né? Se eu não me engano. Teve 2 filmes pela Warner ali dos anos 2010, acho que depois 2012, né? Assim, não chega... O que eu quero dizer, não estou comparando com a Odisseia, não acho que são histórias que estão em pé de igualdade, mas fazia muito tempo que a gente não via um tipo de história assim na tela do cinema. Modernização, né, de uma história que é uma história central na cultura ocidental realmente, né, uma história que assim, incentivou, né, a importância de A Odisseia para a cultura e tudo mais. Ela é fortíssima no sentido justamente de ajudar a gente a estruturar as histórias, né, e como contar e trazer o lúdico e tudo mais. Então A Odisseia tem um papel importante culturalmente, assim. E aí o Nolan pegar uma obra dessa e ele adaptar e trazer com uma linguagem mais moderna e tal, ele acaba preenchendo um buraco enorme que existia justamente na cultura pop atual, assim, porque é isso, a gente não teve mais grandes épicos nesse sentido, assim. E o que é doido é que, apesar de A Odisseia ser base, né, de quase todas as histórias que a gente conhece, Hollywood não fazia uma adaptação desse tamanho há décadas, realmente, né? E o Nolan, ele percebe isso, pega esse vácuo na cultura aí, e aí ele vai lá e adapta e faz isso para uma nova geração, né, que talvez nunca tivesse tido contato real com esse texto fundamental da nossa civilização, e ele serviu como uma porta de entrada realmente para muita gente que, né, que começa a conhecer Homero pela primeira vez e tal. Então isso é realmente importantíssimo. E aí, junto com isso, a gente pode ver também que em tempos de streaming, né, de filmes feitos aí para ver no celular, por exemplo, o Nolan, ele quis provar que o cinema, ele ainda pode ser esse evento monumental, né? Porque ele não usa as telas verdes, né? Ele constrói os barcos, ele constrói o cavalo de Troia, né? Um cavalo de 10 metros, gigantesco e tal, e vai lá e filma tudo nesse IMAX de 70mm e tal. Pela primeira vez na história da ficção ele faz isso, e aí ele força as pessoas a saírem de casa para ter essa experiência que você simplesmente não consegue ter no sofá, assim. E então a gente tá vendo ali um cinema
puro na sua essência, assim. Eu acho que isso é realmente impactante, né, para nossa cultura agora, assim, né? E lógico, o Wesley pode falar muito melhor do que eu, porque o Wesley leu, né, justamente a Odisseia e tal, mas tem várias coisas que ele faz umas adaptações em relação ao poema, né, e tal, que eu acho que fica assim, que dá pra gente observar aqui. Por exemplo, uma das coisas é justamente a questão dos deuses, assim. No poema, os deuses gregos, eles aparecem o tempo todo, né? Eles conversam, eles dão ordem, eles brigam, tem isso que o Wesley falou, desses bastidores do Olimpo e tal. É assim, Rafa. É porque a mitologia grega como um todo, pra não ficar aqui na palestrinha de história, a mitologia grega como um todo, os deuses da mitologia grega, eles eram vistos pelos gregos com características humanas exageradas. Então, ou ele era muito irritado, ou Deus é muito, sabe, voluntarioso, é tudo muito em excesso. Então, acaba que pro Nolan tirar isso do filme foi interessante, mas lá, quando Homero escreveu, isso fazia todo sentido dentro daquela sociedade, né? Porque a natureza dos deuses era muito respeitada, né? Então, todo mundo sabia exatamente as características de cada divindade daquela terra. Sabe que Poseidon é conhecido como o furioso dos mares, né? É uma divindade que se irrita com muita facilidade, que furioso ele quer derrubar todos os barcos, afundar tudo e destruir tudo, sabe? E então, assim, tem tudo isso. Calypso, né, onde o Odisseu fica, na verdade ele fica preso. Ela é chamada de Calypso, a ninfa. É assim que ela é chamada. E além dele ficar preso lá, ela escolhe ele para casar. Ele fica preso. Ele não esqueceu, ele não perdeu a memória da casa dele. Ele quer voltar, mas só que ele precisa se sujeitar, que ele não consegue sair da ilha da deusa. E ela entende que se eles se relacionassem e eles continuassem ali, ele iria se apaixonar por ela. E quando Zeus manda libertar ele, né, que Hermes vai lá pedir para libertar, ela argumenta dizendo, vocês podem se relacionar com os outros humanos, eu não posso ter o meu para me relacionar. Então essa foi uma mudança que ele fez, porque no filme ficou uma coisa mais suavizada, mas na obra de Homero é basicamente isso aí. São os deuses com sentimentos humanos extremamente aflorados o tempo todo. Não, e ele meio que concentra, tipo, a ilha, né, esse lance da flor de lótus e tal, ele concentra tudo isso na Charlize Theron, né? Tipo, em uma personagem só. Então, porque no poema são coisas diferentes ali, né? Você tem a ninfa, né? A Calypso, você tem o lance do truque da flor de lótus, que é outra coisa e tal, que é da ilha. Então são coisas diferentes, e aqui ele meio que deixa tudo nela, assim, né? Então, assim, é lógico, a gente vai ter várias adaptações, é um filme, né? De quase 3 horas de duração e tudo mais, e faz parte, né? Óbvio, faz parte a visão dele sobre essa obra, e tá feita e filmada desse jeito porque ele achou que dessa maneira ia ser melhor de ser contado. E isso me leva a um outro ponto, que daí eu ia falar com vocês também, que é justamente esses problemas que o filme teve antes, durante e depois, né, do seu lançamento. Porque se você der uma passadinha ali pelas redes sociais, por fóruns, né, de cinema e tal, nos últimos meses, você vai ver um clima pesado, né, de gente reclamando, e tem um lance meio de guerra cultural ali também, principalmente trazendo essa galera de extrema direita e tal, e os mais puristas, né, assim, que reclamaram de algumas escolhas, assim. Então, por exemplo, uma das polêmicas que teve foi, né, uma gritaria ali quando anunciaram que a Lupita Nyong'o, que é uma mulher negra, ela seria Helena de Troia, né? E aí, figuras como Elon Musk, por exemplo, né, e o comentarista Matt Walsh, eles foram para a internet para dizer que o Nolan estava destruindo a civilização ocidental e se rendendo à cultura woke e tal. O Musk chegou a dizer que o diretor ele estava mijando lá no túmulo de Homero e tal, umas coisas assim, cara, um show de churume, né? E isso por si só já é um absurdo, né? Porque a gente tá falando de uma figura mitológica, né? Não é uma pessoa histórica, tipo, a gente tá falando de uma mitologia. Só isso já um absurdo. E assim, Rafa, tem um detalhe nisso tudo, né? Que
historicamente não se sabe nem se Homero existiu. Pois é. Tava lendo lá o livro e fala sobre o debate histórico, né? Eu peguei um material de história para ler antes e fala justamente sobre isso, como um debate historiográfico isso, assim, Homero existiu, não existiu? Há quem diga que um grupo de pessoas, ao longo de diferentes momentos, escreveu a obra e usou o pseudônimo de Homero. Assim, tem quem acredite nisso. Porque seria impossível alguém escrever assim durante tanto tempo. Por outro lado, a escrita é tão perfeita que ninguém imagina que não tenha sido uma pessoa só que escreveu. Mas é um debate. Então, assim, a galera tá querendo... A galera quer destilar o preconceito e fala, assim, de uma coisa que não tem o menor sentido. Um autor que nem sabe se existiu. Aí você quer falar do personagem de um autor cuja existência é discutível, inclusive. Então, complicado. Eu acho que as pessoas encontraram uma forma, né, de expor seus preconceitos, algo terrível, porque hoje em dia é assim, qualquer brecha que tem, eles não têm mais vergonha de fazerem isso na internet. E pra mim, eu acho que é de aplaudir de pé a maneira como o Nolan fez esses haters de palhaços, porque ele nunca veio a público desmentir nada disso, né, desses rumores, dessas fake news, que o Elliot Page seria o Aquiles, que pra mim também acho que é muito lindo e emocionante ver o Elliot Page, que é um homem trans, abrir esse filme e sendo apresentado como o homem mais jovem e corajoso que Odisseu já conheceu. Essa é só a cena de abertura do filme e eu já tava todo arrepiado, porque é de um peso simbólico tão bonito, me deixou tão emocionado. Sim, é verdade. Que até agora eu não consegui superar essa cena, de tão bonito que foi. É verdade. Teve isso, mas eu acho que isso por isso que eu acho que é importante da gente mencionar, né, justamente porque, cara, é tão absurdo assim, a gente tá falando de uma obra, sabe, ficcional e tal, que não faz sentido, assim, as pessoas ficarem entrando numa discussão, que é isso, acaba sendo uma discussão muito mais voltada para os próprios preconceitos, né, do que propriamente alguma discussão sobre o filme em si e tal. Então realmente é bem absurdo. É porque as pessoas são preconceituosas e elas vão buscar qualquer brecha que elas possam ter para deixar lá o preconceito. Elas vão chegar, vai ser com filme, vai ser com um game, vai ser com a série, vai extrair. Eu acho que esse ano tem Anéis de Poder, esse ano, se tiver Anéis de Poder, vai ser a mesma história de novo. Enfim. Elfos e não sei o que e tal. Então, assim, é um ciclo infinito. Então, o Nolan, a cena de abertura, como o Rafa falou, é maravilhosa com Elliot. Enfim, então vamos pra frente e seguir, né, enfrentando tudo isso. Imagina dizer que a Lupita Nyong'o é feia, que não é a mulher mais linda do mundo. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Uma atriz daquele quilate, sabe? Nossa, que mulher apaixonante. E ela tá linda no filme, né? Como ela faz duas personagens. E assim, maravilhosa. E eu concordo com Wesley. Eu acho que ela teve pouco tempo de tela. Por mim, assim, tinha que ter mais Helena o máximo possível, porque eu fiquei encantado por ela nesse filme. Eu já acompanho o trabalho dela faz tempo, desde 12 anos de escravidão. Gosto muito dela no terror do Jordan Peele, o Us. E assim, gente, falar que a Lupita Nyong'o não é linda é de uma heresia tremenda. Aquela mulher é maravilhosa. Total. E aí tem uma outra coisa também, né, da questão da adaptação e tal, que eu queria saber também como que vocês viram, porque a gente tem o personagem principal, né, o Odisseu, do Matt Damon, que é o fio condutor, né, de tudo que a gente tá vendo ali e tal. Também houve algumas reclamações, porque quando você vai ler a Odisseia, o Odisseu, ele é bem descrito como esse cara que é um cara astuto, inteligente, estratégico, né, um cara que consegue lidar com as situações ali e tal. E aqui, na Odisseia do Nolan, a gente tem um cara que não tem essa malandragem no bom sentido, assim, né? Ele é sim inteligente, ele é hábil, né, e tal, mas a gente vê também um lado dele de um homem exausto, né, e assombrado acima de tudo ali, né? Então o Nolan, ele foca muito mais no custo humano
da guerra, e a gente vê justamente que o cara ter passado 10 anos, né, vendo gente morrer, depois, né, perceber que a sua grande ideia, a ideia genial, que é o cavalo de Troia, foi na verdade um ato de barbárie, né, que destruiu a sua alma e tal. Então, no filme, o Odisseu ele carrega esse remorso, assim, uma coisa pesada que a gente vai vendo pela história, né, conforme ele tem essa vai e volta ali na linha temporal, né, do filme, a gente vai vendo como ele foi ficando cada vez mais, ele tem um remorso, ele tem uma tristeza e tal. Ele tem ainda assim uma autoconfiança, mas ele carrega esse peso. E aí existia crítica nesses dois campos, assim. Primeiro, desse retrato de um Odisseu mais cansado, assombrado ali, traumatizado e tudo mais. E por um outro lado, justamente a Penélope, que no livro, né, no poema ali, você tem uma Penélope que é tão astuta quanto o Odisseu, assim. E aqui houve uma crítica porque ela acaba sendo reduzida a uma rainha que tá ali esperando, né, o rei chegar e tudo mais, e ela meio que fica reduzida a isso. Mas ela tinha toda uma artimanha também, uma inteligência política, sobretudo, para lidar com esses pretendentes e conseguir ir enrolando ali para que o Odisseu efetivamente voltasse, né? Como é que vocês veem esses dois personagens, Odisseu e Penélope? O Odisseu, porque assim, no livro, realmente ele é um cara astuto, mas ele também é um cara muito cansado. Uhum. Então são duas vertentes dele que são muito fortes no livro. Esse aí, um pra mim é um acerto e o outro foi um erro de Nolan. O Odisseu foi o acerto de escolher o cara cansado. O cara cansado, arrependido, que só quer ir voltar pra casa. Né? O trabalhador, 18 horas no metrô, só quer chegar em casa. Então, ele faz uma escolha aflorar esse lado. Né? Ele só utiliza ali na parte da Circe, né, da bruxa lá, quando ele chega, ele percebe que tem alguma coisa estranha com os animais e tal, e aí é o único momento em que se ressalta mais esse Odisseu mais astuto. Então eu acho que é uma escolha narrativa extremamente acertada. O caso da Penélope é vergonhoso, assim, quando acaba eu fico assim, parece que Nolan, ele não sabe o que fazer, a personagem feminina tá lá, ele precisa desenvolver, mas ele simplesmente não sabe o que fazer. Aí ela fica chorando, ela passa, sei lá, 3 horas chorando no filme, e como se ela ficasse sujeita o tempo todo. E no livro, não. No livro ela passa o tempo todo buscando meios de esperar e enfrenta os pretendentes, e ela tem então os seus momentos ali de se impor também diante deles e tal, e no filme isso quase não existe. Ela fica lá parada e, enfim, definitivamente o Nolan não sabia direito o que fazer com a personagem, e pra mim da crítica, né, que tem que ter ao filme, da minha parte pelo menos é essa. Eu acho o desenvolvimento da Penélope, assim, em qualquer coisa da parte do Nolan, né, ele não aprofunda nada, e ela vira só a mulher que fica esperando o marido chegar, voltar da guerra, basicamente isso. Pro Odisseu a gente tem essa história, né, do herói quebrado em busca de reconquistar a honra, a glória, mas fazer isso de uma forma diferente e reconhecer o mundo pela sua beleza, pela vida, e como isso pode gerar um mundo melhor depois de tudo que ele passou e as consequências da criação dele. E para Penélope é igual o Wesley falou, concordo com ele. Eu não li o livro, mas eu sinto que é uma personagem que é deixada de lado por muito tempo na história, e por mais que o filme mencione ali, né, que ela tava, como fala, ela tava tecendo uma grande peça de tecido grande que ela fica tecendo. Isso, aí toda noite ela vai e desfaz, né, para no dia seguinte começar a fazer. Esse é um pequeno resquício que o filme mostra pra gente como ela é inteligente, tá trabalhando, mas assim, não vai além disso, né, não tem um aprofundamento, não tem um embate dela com os pretendentes ali, que seria maravilhoso, porque a Anne Hathaway vem sendo bastante elogiada pela atuação dela no filme, o que eu acho que, inclusive, pode até render uma indicação para ela ao Oscar. Posso estar precipitado, enganado, mas eu acho que pode vir a acontecer. Mas, assim, a gente poderia ver muito mais, né? Sim. Porque as mulheres desse filme, como eu falei, a Lupita Nyong'o, a Anne Hathaway, a Samantha Morton... A própria Zendaya, né, Rafa?
pra Zendaya também, que é muito pouco tempo de tela, mas assim, tem uma importância, é tão significativo pra história, que esses personagens poderiam ser assim, o grande trunfo do filme, sabe? Eu ainda acho que elas são, mas elas mereceram mais tempo de tela. Eu concordo plenamente com o Wesley. Não é só a questão do tempo de tela, é a questão também de desenvolver minimamente. Porque, por exemplo, a Calypso, ele mudou completamente o personagem. Ela tem uma função até de alavancar o sofrimento do Odisseu muito grande no livro. E ele escolhe ela para ser a ouvinte da história dele e suaviza completamente, não aprofunda absolutamente nada da personalidade dela, suaviza tudo. Ela se torna ouvinte, aquela que basicamente acolheu ele e que depois liberta ele também sem muita explicação, né? Da Helena e da Penélope a gente já falou. Então, as personagens femininas, elas ficam meio soltas ali no filme e é incômodo. É incômodo porque todo o resto, toda a parte técnica que a gente começou falando, todo o uso do IMAX, os efeitos práticos, os navios e tal, tudo isso é muito bem desenvolvido, mas assim, as personagens femininas são muito rasas. Exato. É aquilo, né? O roteiro, quando ele tá trabalhando assim, é tudo muito cíclico, tudo leva alguma recompensa narrativa no fim. A narrativa, ela se retroalimenta, mas igual você falou, Wesley, as mulheres estão sobrando ali, elas poderiam ter mais tempo de tela e mais desenvolvimento, eu quero dizer. Na verdade, eu falo tempo de tela, mas é mais desenvolvimento, um aprofundamento adequado para essas personagens que são tão ricas, né? A personagem da Charlize Theron, a Calypso, é a única personagem do filme, para mim, assim, que eu não consegui ter nenhum tipo de envolvimento. Não senti raiva, não senti amor, não me apeguei, eu simplesmente não senti nada por essa personagem. A Melanto da Mia Goth também é bem qualquer coisa, né? Também, esqueci, teve isso também. É verdade. Não, teve isso também, teve a Mia Goth, eu esqueci a Mia Goth foi tão, assim, utilizada de qualquer forma que eu acabei esquecendo de citar ela na minha fala, porque a Mia Goth, ela não é praticamente utilizada, assim. Chega a ser até constrangedor a forma como ele trata as personagens femininas, porque estão lá, mas realmente é tudo muito raso. Não tem. E no caso da Athena, o Rafa falou da Zendaya, a Athena que ele tinha material na literatura para desenvolver, mas até por ser uma deusa mitológica, ele não queria tocar muito nisso, beleza, não desenvolver tanto. Mas ele poderia ter desenvolvido melhor a Penélope, ele poderia ter desenvolvido melhor a Calypso. A Calypso, ela é central no sofrimento do Odisseu, até para ele poder explorar ainda mais essa parte do sofrimento, ele poderia utilizar muito bem a Calypso, poderia ter desenvolvido, ele tinha material para isso. Não, e eu acho que a gente tem aqui, é muito sintomático, né, quando você olha, e obviamente a gente, daqui a algum tempo, olhando, né, em perspectiva para esse momento histórico, para a filmografia, né, do Nolan e tal, e quando você for ver que ele faz Oppenheimer e depois ele vem com a Odisseia, né, você vê um diretor que tem, nesse momento da carreira dele, tem seguido uma linha narrativa e algum tipo de história ali que ele tem perseguido, assim, com características que se repetem filme após filme, porque quando a gente foi falar de Oppenheimer, a gente falava a mesma coisa, cadê as personagens femininas, por que elas não são bem aproveitadas aqui, tal. E em A Odisseia, a mesma coisa. E tem um outro ponto que eu acho interessante, é que a gente pode fazer uma comparação do cavalo de Troia, né, com a bomba atômica. E a gente poderia até dizer que o cavalo aqui, ele é a bomba atômica da antiguidade, assim, né? Porque o Nolan, ele trata o cavalo de Troia não como um golpe de mestre heróico e tudo mais, mas ele trata como uma arma de destruição em massa dessa idade do bronze aí, né, que a gente acompanha aqui. Então, assim como a gente vê o
o Oppenheimer, usando a sua inteligência, seu brilhantismo e tal, para criar a bomba que encerrou a Segunda Guerra, aqui a gente vê um Odisseu que usa a sua astúcia e tudo mais para criar um cavalo que encerrou o cerco de 10 anos em Troia. Né? Só que isso a custo de vidas, né? É um custo da vitória ali que é pesadíssimo, assim. Então, nos dois filmes, o foco não é a explosão ou a invasão em si, mas o homem destruído por a sua própria criação, né? O cavalo deu a vitória aos gregos, mas ao fazer isso, o Odisseu ele violou as leis sagradas, né, de hospitalidade e confiança e tudo mais, que é a famosa lei de Zeus ali, e o que acabou destruindo a sua própria alma ali e atraindo justamente a fúria dos deuses para ele. E aí, se a gente for fazer essa comparação, a gente vê que sim, em Oppenheimer, né, a gente vê o cientista assombrado justamente pelas visões, né, das vítimas da bomba e tal. E em A Odisseia, a gente vê esse Odisseu consumido pela culpa. Né? Ele não consegue voltar para casa de verdade porque o que ele fez em Troia transformou ele em outra pessoa. Aquele cara morreu. E eu acho muito legal como ele vai colocar isso no texto do Odisseu quando ele reencontra a Penélope, né? Quando ela pergunta sobre o Odisseu e tudo mais, e ele fala, bom, e se eu te disser que o Odisseu não é mais o mesmo, né? Enfim, que ele não voltou igual do que aconteceu em Troia e tudo mais. E esse paralelo, ele é tão claro que a gente pode dizer, né, justamente que o Odisseu acaba sendo o Oppenheimer de armadura, assim, né? Que é meio que um gênio que traz a paz através de um ato de barbárie e agora ele precisa viver com as suas mãos sujas de sangue pelo resto da sua vida, né? Então, o Nolan, ele usa o cavalo para nos dizer que grandes avanços, sejam eles militares ou tecnológicos e tal, muitas vezes vêm com um preço moral pesado demais para um homem só carregar, né? E aqui a gente vê o Odisseu que ele não está apenas perdido no mar, né? Ele está perdido dentro da sua própria consciência, assim. E eu acho que isso é muito bem construído, assim, né? Nesse personagem. O que vocês acham? Eu acho o paralelo fantástico esse que você fez. Eu não tinha pensado por esse lado. Do cavalo de Troia, né? Similar à bomba e tal, mas faz todo sentido, porque ele quebra a regra da guerra ali, né? Utilizar o cavalo de Troia é uma trapaça que ele cria. E ele acaba sofrendo as consequências. E, tal qual em Oppenheimer, ocorre dele depois viver o drama de ter criado a bomba atômica de forma solitária, Odisseu acontece a mesma coisa. Ele não consegue voltar para casa e o filho dele, inclusive, encontra com Menelau e Helena lá em Esparta, e foi o motivo, foram os atores ali principais do início da guerra, né, a ida de Helena para Troia e tudo. Eles estão lá. Então, assim, quem começou a guerra toda, com Troia e etc., tá lá. Mas a pessoa que terminou a guerra, digamos assim, infringiu todas as regras, ele entra nesse mar de angústia, de solidão, de sofrimento, de remorso. E é o que acontece. E nesse ponto, realmente, é muito, muito parecido com o que aconteceu com Oppenheimer. Ô Rafa, o que você achou justamente dessas atuações, né? Porque a gente tem um Matt Damon que perdeu peso, treinou intensamente, né, para interpretar esse soldado exausto, né, por 20 anos de conflito. Temos Robert Pattinson, né, que faz esse vilão, o Antino, né, que é um sujeito oleoso, cínico, né, e histórico também, né, ele é histriônico, né, assim, inspirado, ele disse, né, que foi inspirado no personagem do James Woods, né, do Cassino, e a gente tem também a própria Anne Hathaway, né, que, enfim, acaba dividindo opiniões, porque para alguns ela é intensa, para outros ela acabou sendo passiva demais, só que por conta do roteiro e tal. Mas enfim, como que você vê as performances assim? Como que você acha que há, né, essa interpretação, o peso emocional, né, dos personagens? Eu gosto muito das atuações do elenco. Eu acho que todo mundo brilha ali um pouquinho, embora alguns atores estejam subaproveitados na história, né? O que é algo assim que o Nolan já vem fazendo há muito tempo. Escala aquele grandioso elenco
a nata de Hollywood e coloca esses personagens para aparecer ali 2 minutos de tela. Tem muitos nomes nesse elenco, inclusive, que depois eu fui olhar na ficha técnica do filme. São pessoas que eu nem consegui perceber que estavam lá. E eu acho as atuações todas muito boas. O Matt Damon, ele me passou muito essa força, ao mesmo tempo a fragilidade do Odisseu. Eu acho que a partir do momento que o Odisseu abre Troia, ele também abre a ferida que o personagem vai carregar durante o filme. E isso muda, assim, não muda completamente porque a gente já encontra o personagem no começo, né, com essa ferida que ele traz da guerra. Mas, no geral, eu acho todos os personagens muito bons. A Samantha Morton, eu acho que é quem tem a melhor atuação. O tempo de tela que ela tem ali, que ela aparece no filme, é assombrosa o que ela faz como Circe. Ela passa da aparente fragilidade ao domínio absoluto da situação, e eu achei, nossa, incrível. Nesse momento o filme se transforma quase uma cena meio se transforma gore, como fala, num body horror, e eu fiquei assim, sem acreditar da forma que o Nolan fez aquilo. Mas é isso, eu acho que todo mundo se destaca a seu modo. Tem essas críticas ao Nolan aí, por ele não aprofundar as personagens femininas, mas eu ainda acho que se vier indicações ao Oscar, vai ser por essas personagens, pela Anne Hathaway, pela Samantha Morton, o próprio Matt Damon, Robert Pattinson também, que a cada filme, nossa, fica cada vez melhor, é um ator assim, maravilhoso, tô adorando ver ele nessa safra de vilões aí, né, ele fez o Drama esse ano, que fez um personagem assim, bem covarde, bem ruim assim também. E vai estar em Duna também, que é mais um antagonista, e então eu gostei bastante. A única pessoa que realmente assim, não me cativou de alguma forma é a Charlize Theron. É mesmo, a Charlize. Ela tá maravilhosa, ela tá linda, mas eu acho que a personagem, eu não sei, faltou alguma coisinha ali. Tem pouca faltou coisa. Aprofundar a personagem, né? Faltou aprofundar, exatamente. Isso. Eu só queria comentar uma coisa, que é a atuação do John Leguizamo, que ele faz. É verdade. Ele tá maravilhoso no filme. Maravilhoso. Vi uma entrevista dele falando que ele ficou muito feliz pelo convite, porque ele não foi convidado para fazer um latino que é agressor, que é gangster. Ele tem sido muito convidado para fazer esse tipo de filme, e ele ficou feliz de fazer um personagem que é um mentor, né, tanto tinha sido do Odisseu quanto é do Telêmaco. Então eu achei a atuação dele assim maravilhosa, muito, muito, muito linda mesmo. Exato. É um filme que tem uma pluralidade muito grande, né? Eu acho isso muito interessante, como o Nolan trabalhou isso, igual ele traz o Elliot Page, um homem trans, para abrir o filme e fala aquilo sobre ele, sobre o personagem, que é o homem mais corajoso que o Odisseu conheceu. Depois tem a Lupita Nyong'o como a mulher mais linda daquela história, sendo a Helena. Aí tem o John Leguizamo como um mentor. Então, assim, é uma pluralidade muito legal, que a gente não vê muito Hollywood fazer isso. Exato. E aí tem um outro detalhe que eu acho muito bom. O Wesley pode até falar mais sobre isso, porque historiador que é, né, vai conseguir explicar um pouco mais sobre isso. Porque, assim, a gente tem uma participação do Travis Scott, né, que é um rapper, e o Travis, ele não tá ali só para atrair o público jovem, assim, né, ele interpreta o Fêmeo, ou Fêmeos, né, enfim, que é um bardo, né, em Ítaca, e o Nolan justificou a presença dele dizendo que, enfim, muita gente esquece ou nem sabe que 3.000 anos atrás as pessoas não liam a Odisseia. Ela nasceu de uma tradição oral, era uma história cantada, rimada e ajustada, né, pelos poetas ali, conforme eles passavam de cidade em cidade. E era literalmente uma performance musical feita para entreter o povo ali em volta das fogueiras e dos banquetes e tudo mais. Então o Nolan explica justamente que o rap é a versão atual dessa poesia oral, assim. E daí, para ele, os rappers, eles são esses bardos de hoje que usam o ritmo, a rima e tal para contar as histórias, né, e manter viva essa cultura através da fala. E colocar o Travis Scott ali para abrir o filme
em Ítaca, né, cantando as histórias de Odisseu e tal, foi uma forma do diretor de lembrar o público que aquele mito é algo vivo e vibrante, né? Ele não é uma peça de museu empoeirada e tal. E eu achei isso, assim, incrível, sabe? É daquelas coisas que você fala, putz, tá aí um diretor que tem um quê diferente, assim, sabe? Eu gosto dessa coisa de falar bem e falar mal do Nolan, sabe? Falar do Nolan é isso, mas você fala bem, isso é maravilhoso. Exatamente. Exatamente. Porque eu achei muito bem sacado isso, de colocar o Travis Scott e de relembrar da tradição oral. A gente, as sociedades lá da antiguidade, a escrita, o acesso à escrita, à leitura, ele era muito restrito. Então a tradição oral, ela é muito, ela foi muito utilizada, né? A perpetuação dessa história, ela é muito através da oralidade, né? Não é à toa que o teatro era a céu aberto, né? E as pessoas iam lá para ouvir repetidamente essas histórias. Ainda tinha isso. Você via várias vezes a encenação daquela história da Guerra de Troia, e você vai falar da Guerra do Peloponeso, você vai falar de todas aquelas guerras que envolvem a Grécia Antiga, sendo cantadas e declamadas o tempo todo. E além de tudo isso, você tinha ali uma galerinha que guardava tudo escrito, mas de forma mais popular, digamos assim, e isso realmente era passado de forma oral, e foi uma sacada muito boa, né? E essa ponte com Travis Scott, a colocar, né, fazer essa analogia com o rap, foi muito boa, muito bem sacado mesmo, assim. Ele foi muito bem nessa. Exato. Eu também gostei muito. Achei, nossa, muito bonito. E, mais uma vez, o filme abre, mais uma vez eu fico arrepiado ali vendo essa cena. Eu acho que passa a sensação de que estamos diante de algo ancestral, algo quase ritualístico ali. Começa muito bonito com o Travis Scott como esse bardo que está narrando a história. E até sobre um pouquinho a preservação dessa história do Odisseu, ela é muito... Ela passa por momentos, assim, na preservação da antiguidade ela é muito complexa, né? O Odisseu, ele é chamado de Odisseu lá na Grécia Antiga, mas depois Roma invade e destrói a Grécia, e o Odisseu passa a se chamar Ulisses, é por isso que muita gente chama de Ulisses, outros chamam de Odisseu, porque quando Roma assume e vai pegar essa história para né, deixar lá em Roma para ser preservado, essa preservação guarda o nome dele com Ulisses. Aí depois você passa a Idade Média toda com essa história esquecida, e os renascentistas vão ressuscitar essa história, e vão trazer essa documentação. É muito bom isso, esses detalhes, sabe, da história que permanece, seja através da escrita ou através da oralidade. Sabem que tem uma outra coisa que eu acho legal também, né? Como o Wesley falou, a gente fala mal e fala bem do Nolan no mesmo podcast. Legal, maravilhoso. Exatamente. Os melhores são assim, né? Exatamente. São polêmicos. Você vai render bastante. Exatamente. Porque uma coisa que eu acho muito legal também é assim, a gente começou, né, esse papo falando do Nolan ter desenvolvido e ajudado a desenvolver cada vez mais, né, a captação com IMAX, 70mm, essa parte técnica de tamanho de imagem que muda e tudo mais e tal. E aí, você falar que um cara tá fazendo uma captação dessa com esse tipo de câmera, com esse tipo de película, com tudo que a imagem te dá na captação, é óbvio que você olha para isso e fala assim, cara, se ele tá com essa tecnologia na mão, não faz sentido o cara ir lá e gravar um monte de coisa com tela verde, né? Ir lá e ficar colocando depois um monte de efeito e tal. É lógico que o CGI ele ainda vai existir, principalmente na pós-produção, às vezes você, né, precisa ir lá fazer um retoque, enfim, remover cidades modernas que estão ali, que enfim, apareceram na captação e tal. Mas o cara tendo uma câmera dessa na mão, ele vai querer captar tudo que é possível para que a gente tenha cada vez mais essa sensação tátil ali, né, do que a gente está vendo em tela. E não à toa que uma das coisas
que aconteceram nesse filme, foi justamente isso que ele meio que fez um filme mão na massa, assim. Então a gente tem muita coisa que foi feita ali, que foi realmente construída, montada e tudo mais. Então, por exemplo, ao invés dele ir lá e desenhar o cavalo no computador, a equipe foi lá e construiu, né, múltiplos cavalos de 10 metros de altura. Os cavalos tinham cerca de 4 toneladas, pesadíssimo, e eles levaram essa estrutura pesadíssima e tal lá para as areias do Marrocos só para filmar a cena, assim. Então, é disso que eu tô falando, né? Que a gente consegue observar esse tipo de coisa na tela, porque daí a gente consegue ver aquele ambiente sujo, apertado e tal. Aliás, a cena deles dentro do cavalo, que troço desesperador, hein? Angustiado. E eu li essa semana. E eu li essa semana que ela foi gravado com os atores ali dentro mesmo. Exato. Todo mundo espremido. Eu acho que foi o John Bertal que falou que ele começou a se afogar ali, que tinha água até o pescoço. Eu imagino a situação desesperadora. Eu tava quase morrendo assistindo isso. Imagina aquela situação. Pois é, o Matt Damon tava lá também e tal, e depois ele deu declarações, né, falando que essa era a ideia, que o Nolan queria que eles sentissem essa claustrofobia real, né? Essa sensação de aperto ali e tal. E é isso, a gente vê isso, né? O próprio Ciclope, né? Que é uma coisa à parte também. Muita gente acha, olha ali e fala assim, aquilo ali é CGI puro e tal. Não é só CGI, tem CGI, óbvio. Mas o Nolan, ele usou um boneco animatrônico de 12 metros de altura também, e aí ele misturou, né, o CGI com um boneco, e isso... usaram também umas técnicas lá com marionete, né, e tal, e tem obviamente a atuação de um ator, que é o Bill Irving, para dar essa criatura, essa textura e um perigo ali, né, que parecem reais mesmo em tela. A gente vê aquele bicho, você vê a textura da pele, assim, né? Você vê ele ali e tal, é angustiante também. E isso ele repetiu várias vezes, como eu já falei aqui, né? A parte da captação em mar aberto, né? A própria parte de iluminação também, eles fizeram todo um trabalho de iluminação com tochas, calor de luz de tocha, de fogueira real e tudo mais. Então, assim, no fim das contas, é óbvio que o Nolan usou o CGI, mas ele usa mais como uma ferramenta de apoio e nunca como uma base, né? Então ele prefere justamente gastar esses milhões carregando essa câmera de 136 quilos, né, por trilhas aí de pedra na Sicília e tudo mais, ou filmando, né, nessas praias vulcânicas na Islândia e tal, do que ir lá e sentar e criar esses cenários no estúdio, e o resultado é justamente isso que a gente vê em tela, é um filme que você não apenas assiste, mas você sente essa poeira, o suor, o sal do mar e tal. E eu acho que essa é uma das grandes virtudes desse filme, assim, né? A parte técnica dele é impressionante. É impressionante, né? Assim. E assim, eu gosto como o Nolan usa o prestígio que ele tem em Hollywood para fazer cinema de verdade, sabe? Uhum. Porque poderia ser muito cômodo para ele também se só fazer, vamos fazer aqui o filme, bota aí, produz aí, gasta 300 milhões com efeito, a gente vai lá, faz... Mas ele usa o prestígio dele justamente para levantar a bandeira do cinema, né? Porque, por exemplo, ele desenvolve o IMAX. O IMAX, ele é algo trabalhoso. Ele desenvolve uma tecnologia que ainda é muito trabalhosa de se fazer, de se usar, de se aplicar. Então, eu acho que assim, o que ele agrega para o cinema atual é assim, algo que talvez só lá para frente que a gente vai entender. Se a gente for olhar ao redor do cinema que o Nolan faz, acho que tem cinema de marcas, tipo Marvel, DC, que não tem nem nome de autor, né? Aí você tem um cinema do Nolan no meio de tudo isso. E é muito bom ele pegar para mostrar que o jeito de fazer cinema é esse. É artístico, é botar a mão na massa. Não tem como você querer simplificar. Os estúdios, eles têm simplificado as coisas, né? Os prazos são curtos, toma aqui 300 milhões, gasta em efeitos, aí não dá tempo de fazer o efeito direito, aí você vai ver o filme que custou 200, 300 milhões, você fala, vai que 300 milhões aí, como que tem 300 milhões aí nesse filme? Exato. Porque são efeitos duvidosos, exatamente. E o Nolan não, ele vai lá, ele faz, ele mostra, diz assim, é assim, é trabalhoso, é cansativo, mas é prazeroso também, e é assim, o cinema é isso, né? Ele meio que lembra o cinema blockbuster, o que é fazer cinema na prática, sabe?
É uma coisa, é um legado que vem lá do Spielberg com Tubarão, que vem lá do George Lucas com Star Wars, sabe? De você fazer o cinema ali de uma forma muito... você buscar fazer de uma forma muito original, muito crua também, sabe? Exatamente. Muito bom. Não é à toa que o filme tá com essa procura, né? Eu tenho amigos que ainda não conseguiram assistir porque não estão conseguindo comprar ingresso. Todos os dias as salas estão lotadas, aí você vai comprar no outro dia, só tem lugares ruins sobrando. Aí eu tava vendo agora há pouco, um amigo meu falou que conseguiu comprar para assistir no domingo, porque as pessoas estão com falta disso, sentem saudade desse cinema blockbuster de qualidade, da matéria-prima, onde você sente que aquilo que você tá vendo em cena é real, é um universo de verdade, sabe? A forma como o Nolan filma, usando os efeitos práticos e cenários reais, dá toda uma dimensão diferente ao filme, né? Não só esse, outros filmes dele também, outros cineastas também optam fazer dessa forma, como o Wesley mencionou, o próprio George Lucas, o Steven Spielberg. Então, assim, as pessoas estão com saudade disso, né? Sim. Fazia muito tempo que eu não vi uma procura tão grande por um filme como tá acontecendo. E é importante que é um filme de autor, gente. Isso que é legal, sabe? Não é um filme novo, sabe? Da franquia, não é um filme novo de um estúdio, não é um filme novo de nada disso. Né? Porque a gente vive dias muito de apagamento do autor, né? Uhum. O autor tem sido apagado do cinema. Exato. O filme da Marvel, até a A24, como um estúdio de lançar novos diretores e tal. Hoje em dia já tem a coisa do filme da A24. Então a gente tem ido muito nessa toada, e o Nolan ele vai na contramão disso quando o pessoal tá indo ver o filme do Nolan, sabe? De um cara, um artista que foi lá e fez um filme, não é uma franquia, não vai ter 10 filmes sobre aquilo, é aquele filme, aquela experiência. E, cara, é um ponto totalmente fora da curva no contexto atual do cinema, no blockbuster. Plano Detalhe da semana, aquele momento em que a gente dá dicas pra você aí, ouvinte, né? Pra você fazer coisa diferente aí na sua semana. E, Rafa, vamos começar com você. O que você trouxe de bom aí pra gente, de Plano Detalhe pra essa semana? Eu preciso indicar pra vocês uma série que eu assisti nas últimas semanas na Apple TV, que se chama Prazer Máximo Garantido. É uma surpresa muito boa. Eu recomendo que as pessoas nem saibam muito. O que eu posso dizer é que é uma série que mistura suspense, humor e drama de um jeito bem divertido. A história vai ficando cada vez mais maluca conforme avança. Protagonizada pela Tatiana Maslany, que está ótima e faz você comprar completamente a jornada da sua personagem Paula. É o tipo de série fácil de assistir, cheio de reviravoltas e que sempre deixa a gente com vontade de ver mais um episódio. São, se eu não me engano, 9 ou 10 episódios e todos ali, 40 minutinhos, gente. Não é série comprida de 50 minutos, 1 hora de duração, hein? Tem episódio de 32 minutos. É uma delícia de assistir para terminar a noite. Prazer Máximo Garantido na Apple TV. Que legal. É minissérie não, né, Rafa? É uma série, porque ela ficou com um finalzinho em aberto, mas ainda não confirmaram se vai ter uma segunda temporada. Mas a história é bem redondinha e é bem gostosa de assistir. Legal. Outra que eu preciso indicar já é uma minissérie do HBO Max. Boa. Que se chama Pela Metade. Essa minissérie me pegou completamente de surpresa. Ela fala sobre amizade, traumas e relações familiares de um jeito muito sensível, mas sem deixar a história muito pesada o tempo todo. Ela tem um drama ali bem potente. O roteiro é excelente e vai revelando os conflitos dos personagens aos poucos, sem entregar tudo de forma muito óbvia. No protagonismo tá o Jamie Bell e o Richard Gere, que ficou muito famoso por Bebê Rena, da Netflix. Eles estão incríveis, tem uma química absurda, principalmente nos momentos mais delicados da história. É uma minissérie curta também, acho que são 9 episódios. É bem intensa, muito bem construída, muito bem atuada. E vale a pena assistir, gente. Eu super indico esses 2 programas aí que
me pegaram muito esse ano. Fiquei muito feliz. Muito bom, tá aí. Então, minissérie aí que o Rafa trouxe pra gente. Lembrando você, ouvinte, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link, né, na descrição desse episódio ou no post desse episódio. É só você ir lá, clicar e você vai ser direcionado aí pra tudo que a gente tá falando aqui. E você, Wesley, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? Então, Rafa, eu trouxe um curta, tem uma série e vou colocar um filme também pra indicar pro pessoal. Opa, aí sim. O curta é um curta de um novo cineasta baiano, né? Inclusive estudou comigo no ensino médio, tá lançando seus primeiros filmes agora, e ele lançou um curta, o nome dele é Thiago Igor, o nome do curta é Junho Ainda, tá lá disponível no YouTube, é um curtinha de 9 minutos, e fala um pouco do sentimento sobre as festas juninas, né? Como funciona essa coisa das festas juninas, o sentimento para quem vive aqui na região Nordeste, né? Como é que é essa coisa de você sair da capital e ir para o interior durante alguns dias ali no mês de junho, e como essa tradição ela é mais intimista, que às vezes parece, né? Quando passa as festas, os grandes palcos nas praças e tudo. E ele faz isso de uma forma muito, muito delicada. E é um curta ali que você passa 9 minutos e você consegue pegar muito bem o sentimento do que é a festa junina. E é muito pessoal e, ao mesmo tempo, que é particular, ela é um tema muito geral, sabe? Assim, é muito fácil de se identificar e é muito bem feito, muito bem trabalhado, né? Ele consegue trazer imagens belíssimas. Ele gravou numa cidade aqui chamada Castro Alves, né, no interior da Bahia. Sensacional, sensacional. 9 minutos assim que você passa rápido e depois você fica bem reflexivo sobre isso. A série que eu vou sugerir é Twin Peaks, do David Lynch. Eu vou sugerir Twin Peaks porque eu terminei de ver agora, eu tô vendo umas séries que já terminaram, eu tô cansado de ver série que ainda tá em execução, eu não sei se vai acabar, se eu vou ver 2 temporadas e não vai ter mais, então o que eu fiz? Eu tô assistindo série que já acabou, que eu sei que vai ter. Então eu vou indicar Twin Peaks. Adorei, assim, a série. Eu assisti as 2 primeiras temporadas, né? E é uma série muito colorida. E o plot da série, um detetive que ele vai para uma cidade chamada Twin Peaks para investigar o assassinato de uma jovem chamada Laura Palmer. E a partir dessa investigação a gente entra naquela cidade e entra num universo que só o Lynch poderia criar. Sério, assim. É um mundo colorido, com criaturas, o real, o não real, convive no mesmo espaço, sabe? E me encanta que, principalmente na segunda temporada, o caso da Laura Palmer ele é resolvido, mas a trama continua porque ela é tão intimista que você se conecta com a cidade de Twin Peaks, sabe? Você já tá ali totalmente envolvido, e em tempos de cinema tão cinza e de audiovisual tão cinza e cores opacas, eu acho que trazer o colorido de Twin Peaks pode ser legal, faz bem aos olhos e diverte bastante, certo? É bom de coração aberto, porque é muito divertido e muito criativo, assim, uma criatividade absurda que a gente usa na narrativa Twin Peaks. E o Twin Peaks está disponível e não... tá na Mubi. Tá na Mubi. Twin Peaks tá na Mubi, está disponível na Mubi e vale a pena, vale demais. E a última dica, eu vou indicar Troia, né? Filme de 2004 do Oliver Stone. Não acho um filme dos mais maravilhosos, assim. À época eu também não achei lá dos mais maravilhosos, mas eu acho que ele narra bem a Guerra de Troia. Então, para quem assistiu a Odisseia e quer falar, eu quero saber mais aí como foi essa Guerra de Troia, como foi a preparação, o que é que estava no jogo, qual foram os conflitos que estavam envolvidos, quais eram as questões entre gregos e troianos. E o filme do Oliver Stone, eu estava até pensando outro dia, acho que ele envelheceu até bem, assim, né? Na época não teve muito barulho em 2004, mas ele envelheceu bem, assim, eu olho hoje para ele e acho ele legal. Então, se gostou da Odisseia, quer se aprofundar um pouco, o filme do Oliver Stone vai divertir bastante. Tem Brad Pitt, tem Eric Bana, o rapaz lá de Senhor dos Anéis, o arqueiro, esqueci o nome dele. Orlando Bloom, isso, e grande elenco. Enfim, é diversão garantida, tá certo? Era isso. Essas são minhas dicas de hoje. Muito bom. Você sabe que teve uma galera que ficou lá olhando o filme esperando o Aquiles, né? Não, sim. Deixa eu te falar. Deixa eu te dizer que no livro Aquiles aparece, eu tava esperando na hora do sacrifício de sangue que aparece o povo que morreu. Aquiles tinha que ter aparecido. O Nolan tirou Aquiles. Pois é, rapaz. Ficou lá e aí o pessoal, cadê Aquiles? Eu pensei que ele fosse aparecer também. Depois de tanta polêmica, né? Pois é. Eu gosto muito desse filme de 2004, Troy de 2004. Eu acho, nossa, quando eu era criança, assim,
era um épico. Pra mim, ele é um épico, né? Muito bom também, eu gosto bastante. É bem feitinho. Inclusive, se a gente for comparar com as coisas do cinema atual, ele envelheceu bem, assim. Você assiste, você se diverte bastante. Ele é legal, filme legal, divertido. Eu fui assistir a Odisseia na quinta-feira, aí na sexta-feira eu acordei, eu já fui procurar o meu Blu-ray de Troia, tirei da estante, coloquei em cima da estante da TV e falei, vou assistir no final de semana Troia. Tá lá, até agora não assistiu, coitado, mas sábado eu vou conferir. O Wesley falou, me deu vontade, eu vou assistir. Boa. Muito bom, muito bom. Bom, para fechar aqui o plano detalhe, eu vou fazer uma indicação de um amigo, né, que já esteve aqui várias vezes e tal, que a galera que acompanha o Cinemação sabe, que é o Daniel Cury, né? Daniel Cury já foi co-host aqui no Cinemação e tal. E o Dani tem um Substack onde ele vira e mexe e coloca lá textos, né? Onde ele, enfim, faz ensaios, basicamente, né? Então ele escreve lá, faz reflexões, escreve um pouco sobre tudo, assim. O nome do Substack dele é Desembrulhando Palavras, mas dá para encontrar também como danielcury.substack.com. E eu queria indicar justamente porque ele tem soltado alguns textos muito bons, assim, e eu acho que vale a pena para quem gosta, né, de pegar um texto e dar uma refletida também, né, sobre, enfim, a vida e tudo mais. O Dani soltou pouco tempo que ele fala Por que Escrever, é o título. Então ele vai falar um pouco, né, sobre o ato da escrita e tudo mais. Tem citação a Clarice Lispector, né, e enfim, ele vai falar sobre essa arte de se escrever. E também tem um outro texto dele muito legal que se chama Pequenos Atos de Resistência, onde ele também faz uma reflexão ali e tal sobre isso, sobre você, né, se colocar, fazer coisas que você gosta, né, estar presente em coisas que você acha necessárias para você e tudo mais. Então é tipo isso, é tipo, pô, eu vou lá e compro sei lá, meu Blu-ray, meu DVD, né, e tal, e eu tenho isso, são pequenos atos de resistência no sentido de você estar ali, pertencer àquilo, né, é um pertencimento. Então, eu queria fazer essa recomendação para vocês irem lá e assinarem, né, o Desembrulhando Palavras. Tem, obviamente, uma versão paga do Desembrulhando, mas tem uma versão gratuita que você também consegue. E aproveita e vai no meu Substack também, que chama Aquilo Ali, o meu que eu quase nunca escrevo nada, mas quando eu consigo, eu vou lá e escrevo, também solto alguns textos reflexivos, mas o do Dani é mais regular e tal, e o Dani escreve muito bem, então fica a minha recomendação aí para vocês acompanharem o Desembrulhando Palavras. Chegando aqui ao final desse podcast Cinemação 655, batemos esse papo sensacional aqui sobre a Odisseia, né? Batemos esse papo sobre um filme que certamente é um filme que marcou, já marcou esse ano, né? Um filme que certamente chega aí com um peso. A gente está falando de um Nolan que é sempre polêmico, tanto nas suas produções, nas suas narrativas e tudo mais, mas sobretudo é um cara muito talentoso, e é por isso que a gente sempre tá de olho, né? Não é uma adaptação tranquila, reverente, né, de um clássico, é justamente uma reinterpretação corajosa, tecnicamente obsessiva, filosoficamente carregada ali e tal, e por isso mesmo ela é cheia de atrito, e atrito é algo que é muito bom para que a gente saia do nosso ponto de comum acordo e consiga olhar as coisas de outras formas, assim. Então eu queria agradecer aqui a presença dos meus convidados que me ajudaram aqui, né, a conversar, a destrinchar um pouco sobre a Odisseia.
Rafa, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, mais uma vez por doar seu tempo aqui. E por favor, deixa aí e-mails de contato, como que as pessoas fazem para acompanhar seu trabalho, sua escrita, suas análises, falar com você, tirar dúvida, enfim, como que as pessoas se conectam com você, Rafa? Rafa, primeiramente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu sempre acabo conhecendo pessoas muito legais, algumas que eu já acompanho na internet, outras que eu passo a acompanhar. E então, assim, é sempre prazeroso, eu fico muito grato quando eu recebo o seu convite. Eu tô no Twitter, é onde eu atuo mais ali falando de cinema. Lá vocês me encontram como Filmes do Rafa, Rafa Gonzaga, Filmes do Rafa. E também eu tenho o Instagram e o Letterboxd, de onde eu coloco as minhas análises, que é Rafael Gonzaga P. Mas se você colocar Filmes do Rafa, você já me encontra, viu? E quero agradecer todo mundo, agradecer o Wesley, ao Rafa pelo convite mais uma vez. E é isso aí, precisando, estamos aqui. Muito bom, muito obrigado mais uma vez. E obrigado também, Wesley. Wesley foi uma das inspirações aqui pra gente gravar esse podcast, primeiro com o texto dele, né? Que já tem a recomendação dupla aí, para que vocês vão lá ler dentro do Cinemação, mas também por conta disso, Wesley, depois de ler, a gente falou, não tem jeito, vai ter que vir aqui gravar um podcast sobre o filme. Não teve jeito. Agora que você escreveu o artigo, a gente grava um podcast. É isso mesmo, não vai ficar só no artigo, não. É isso. Rafa, quero agradecer o convite, agradecer o espaço também, né? Tanto o artigo, quanto para estar aqui conversando. Foi uma delícia ter participado mais uma vez. Precisando, sabe que lembrou aí, você pode chamar que eu apareço. Minhas redes, @Wesley_Fernandes, 1899 no Instagram e no X/ ou Twitter, @Wesley_1899. Muito certo? bom, sensacional. Muito obrigado, Wesley, mais uma vez, viu, pela participação aqui. Eu que agradeço. Valeu. É isso, pessoal. O podcast Cinemação 655 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.